Beleza, pessoal? Então vamos começar nossa aula de laboratório de circuitos elétricos e eletrônicos, tá? Então vamos fazer o quê? Vamos fazer uma rápida revisãozinha, né, do que a gente viu na última aula, né? Na última aula nós vimos o que é a corrente elétrica, tá? O que é a corrente elétrica? Ela é o movimento, né, ordenado dos elétrons, né, que são os elétrons que estão livres dentro de um material condutor. Né? Lembrando, o que é um material condutor? Material que possui elétrons livres na última camada. Tá? Então, geralmente são metais, ferro, cobre, materiais desse gênero possuem elétrons livres, né, que podem se movimentar livremente dentro desse material. Então, quando eu colocar esse metal dentro de um campo elétrico, né, produzido por uma diferença de potencial aqui, né, nós já vamos ver o que é, ele vai fazer com que esses elétrons se movimentem de forma ordenada. Esse movimento a gente chama de corrente elétrica, que é medida em amperes, tá? Nós vimos também aqui que a diferença de potencial, fizemos uma analogia hidráulica, né, que quando nós temos um reservatório de água aqui, dois reservatórios, né, com diferentes alturas, né, um está numa altura A e o outro está numa altura B, conectarmos um cano, o que vai acontecer? Vai existir uma pressão de água aqui dentro, no fundo desse reservatório, que vai empurrar a água para baixo, tá? Devido à força da gravidade aqui, vai produzir uma pressão que vai produzir um fluxo de água, tá? Então, essa água se movimentou porque existe uma diferença de potencial, tá? Nesse caso aqui, potencial gravitacional, diferença de altura, tá? No caso de um circuito elétrico, é a mesma coisa. Nós temos uma fonte de tensão, e essa fonte de tensão, ela tem dois potenciais, um potencial no terminal negativo e um potencial no terminal positivo, tá? Então, quando a gente liga uma carga, pode ser um resistor aqui, por exemplo, que vocês já viram lá na aula, esse potencial maior aqui, ó, tá, vai fazer com que a corrente elétrica circule nesse sentido aqui, ó, tá? Então, a corrente para nós, né, que é no sentido convencional, né, a corrente ela vai sair do terminal de maior potencial para o terminal de menor potencial, tá? Então, vai ter um fluxo de corrente, tá? Como se fosse um fluxo de água, tá? Então, a altura maior, nesse caso aqui, está nessa reservatória de cima, e nesse caso aqui, o potencial elétrico maior está no terminal positivo, tá? Então, eu lembro, né, que eu falei que o que importa para o reservatório aqui é a diferença de altura do reservatório. E aqui também, o que importa para nós é a diferença de potencial entre os terminais da fonte que estão ligados no resistor, tá? E daí, como existe diferença potencial, né, esses elétrons vão fluir por dentro do material condutor. Tá? Então, ela vai. Por que não vai por aqui? Porque por aqui não tem caminho. Tá? O caminho para os elétrons circular é sempre por dentro de um material condutor. Tá? Ele sempre vai pegar. Não que aqui não possa virar um caminho, né, pelo ar, né, só que é muito mais fácil para os elétrons ir por dentro do material condutor. Tá? Então, a gente sempre fala que os elétrons, né, a corrente elétrica, pega sempre o caminho mais fácil para ela. Tá? O que é o caminho mais fácil? O caminho que tem menor resistência, tá? Menor dificuldade de passagem de corrente. Tá? Então, aqui nesse caso, se eu colocar sei lá, 5 volts aqui de diferença de potencial nessa bateria, aqui um resistor de qualquer valor, eu vou ter corrente circulando. Tá? E por dentro do fio. Claro, se eu botar aqui 1 milhão de volts, talvez salte uma faísca desse terminal para cá, né? Então vai passar até pelo ar também. Então, o ar também pode virar um condutor, só que ele precisa de uma tensão muito maior. A gente sabe, um raio, por exemplo, é quando a tensão entre a nuvem e o chão chegou num valor tão alto que acaba que os átomos, né, de oxigênio e nitrogênio que tem no meio aqui na atmosfera, eles passam a ser condutores, e daí sai uma faísca lá do chão para cima, ou da nuvem para baixo também, tanto faz, e acaba que eles conduzem, tá? Isso acontece com tensões muito altas, tá? Então, a diferença potencial é a medida em volts, tá? E é essa diferença potencial que é o que empurra os elétrons, tá? E nós vimos também que quando eu tenho uma fonte aqui, né? Então, esse circuito eu acredito que vocês já viram, né? Nós temos aqui um terminal positivo, né? Nesse terminal positivo, então, nós temos que saem cargas, né, que se movimentam desse terminal positivo, vai passar pelo resistor aqui, que pode ser um forno, um chuveiro, uma lâmpada incandescente, alguma coisa assim, tá? E esses elétrons vão aquecer esse material, tá? Vão aquecer esse material aqui e eles vão
vão circular nesse sentido aqui, tá? Então, esse é o sentido convencional. A corrente sempre sai do positivo e vai chegar no positivo do resistor, tá? Então, se essa fonte aqui tem 12 volts, tá? A tensão em cima do resistor também vai ser 12 volts, tá? A corrente vai sair da fonte e vai entrar no resistor e vai produzir um positivo. Se vocês entenderem isso aqui, pessoal, metade da disciplina de circuitos aí já foi, tá? Então, a corrente sempre entra no... A corrente vai produzir um positivo no resistor também, tá? Beleza? Então, esse cara, assim que fica o nosso circuitinho, beleza? Então, no resistor, a corrente sempre entra no positivo, tá? Na fonte, eu posso até ter corrente saindo, como é neste caso, porque só tem carga, né? Só tem um resistor, mas eu posso ter corrente entrando na fonte também. Por exemplo, quando essa fonte aqui, por exemplo, poderia ser uma bateria, né? Então, existem alguns momentos que eu tenho que carregar a bateria. Então, entra a corrente também, né? Na bateria. Então, na bateria pode sair corrente ou entrar corrente. No resistor, sempre entra no positivo. Tá? Beleza? Nós vimos o que são fontes de tensão, né? Então são elementos que produzem diferença de potencial entre os seus terminais. Essa aqui é a fonte que vocês vão utilizar na bancada, lá quando vocês voltarem no presencial. Lá. E essas fontes aqui são bastante utilizadas na indústria. Tá? Na indústria, aí, em quadros de comando. Quem trabalha na indústria, aí, vocês vão abrir um quadro de comando de várias coisas, por exemplo, partida de motores trifásicos, por exemplo, motores grandes. Muitas vezes o comando, a parte que vai lá e aciona o motor, é feita em baixa tensão. Não fica lá em 220, 380 volts. O comando, onde tem o botão que tu aperta ali, aquele circuitinho ali está geralmente ligado em 24 volts. Tá? Por quê? Por questão de segurança do operador. Então, ele comanda um botão que está em 24 volts ali, né? Claro, o botão é isolado. Mesmo que fosse 380, você não ia encostar no nada que desse choque, mas não tem como garantir. Então, vai que dá um curto-circuito ali e aquela tensão conecta no painel, você leva um choque, por exemplo, o operador. Então, por segurança, esse circuito de comando é feito em 24 volts. Tá? E daí se utiliza essas fontes aqui. Tá? Desse tipo. Não exatamente essa, né? Mas vocês vão ver esse tipo de fonte aí seguidinho, né? Tem outras marcas que o formato é um pouco diferente, mas geralmente é uma caixinha com... Aqui entra a tensão da rede, né? Tensão 220, e aqui saem 24 volts CC, tá? VCC pode ser 24, pode ser 12, pode ser 36, tem várias tensões diferentes, mas o normal da indústria é 24, tá? E nós vimos que baterias, né, essas fontes e aquelas duas fontes que eu mostrei ali são tensões desse tipo aqui, ó, tá? Tensões contínuas, tá? Tensão contínua, então, no tempo ela não varia, ela sempre é positiva, tá? Ela pode até variar, mas ela nunca vai ficar negativa. Ela pode ter uma oscilaçãozinha aqui, alguma coisa, a gente chama de ripple, né? Ela pode ter um ripple, uma oscilação, mas ela sempre fica positiva. Ela pode, inclusive, fazer isso aqui, ó, tá? Ela pode quase tocar o zero, mas ela nunca fica negativa, né? Que daí a gente diz que é uma tensão contínua pulsada, por exemplo, tá? Pode ser assim, ó, tá? Assim. É uma tensão positiva, sempre pode ser pulsada, tá? Deixa eu limpar isso aqui. Pode ser assim, por exemplo. Sim. Tá? Isso aqui é uma fonte de tensão contínua, só que ela é pulsada, ela fica pulsando, tá? Já essa outra tensão aqui, que é a tensão que a gente utiliza na tomada, né, para a maioria dos equipamentos dentro da nossa casa, é a tensão alternada. Tá? Tensão alternada, vocês vão ver mais lá na disciplina de eletrônica em circuitos 2, né? Mas um pouquinho vocês vão ver também na disciplina de eletrônica. Tá? Vocês vão ver lá como é que faz para converter sinais de alternada para contínua. Tá? Existem alguns circuitos chamados de retificadores. Tá? Retificadores. Nós também vamos ver aqui. Tá? Retificadores são circuitos que transformam a tensão alternada em tensão contínua. Tá? Onde é que a gente tem circuitos de retificadores? Vocês escutam essa barulheira aqui? Uma barulheira forte aqui num avião aqui do lado. Então, por exemplo, na fonte do notebook, né, pessoal? Não dá para ver aqui, mas a fonte do notebook é um circuito retificador, né? Nós temos
chegando ali tensão alternada, tá? E está saindo na saída da fonte uma tensão de, no caso do meu notebook, que é 19 volts. Tá? Então, se é uma tensão desse tipo aqui, ó, contínua, ela é filtradinha, ela não tem essa oscilação toda, mas ela é uma tensão contínua. Tá? Beleza? Só para mostrar, tem uma animaçãozinha aqui que eu tinha conseguido, que ela mostra os tipos de... Ele é um GIFzinho, né? Que mostra os tipos de correntes, tá? Que eu achei na internet aqui. Então, por exemplo, a tensão contínua, ó, se eu tiver aqui uma fonte de tensão e uma carga aqui, que foi chamado de tensão, uma fonte transformadora, mas é uma carga, né? Um resistor. Então, se eu ligo a tensão, ó, vamos parar e começar de novo aqui. A tensão, ó, nesse caso aqui, ó, a corrente sai do positivo, ó, foi para a carga e retornou para a fonte. Então, ela está sempre indo no mesmo sentido, tá? Eu posso, inclusive, inverter a fonte, ó. Se eu inverter a fonte, a corrente vai sair do positivo também e vai entrar no positivo aqui da carga, tá? Mas ela, ó, no decorrer do tempo, ó, não muda. Ela sempre fica a mesma tensão, e nesse caso, como a carga é fixa, vai ficar a mesma corrente, medida em amperes, tá? Então, isso é uma tensão puramente contínua, ela não muda. Por exemplo, poderia ser aqui uma bateria. Tá? Pode ser uma bateria 12 volts, uma pilha de 1,5 volt, pode ser uma fonte daquelas de bancada que eu mostrei antes ali. Tá? E existem um outro tipo de circuito aqui que vocês vão ver lá na disciplina de eletrônica, tá? Que é esse circuito aqui. Ó, tá? Esse circuito ele utiliza um componente aqui que vocês vão ver lá em eletrônica, tá? Chamado de diodo. Tá? E daqui a uns dias nós vamos ver aqui também. Tá? O que é um diodo? O diodo ele funciona como uma válvula, tipo uma válvula de água, que não deixa a água voltar. Tá? Então, lembrando que a analogia da corrente elétrica é com um fluxo de água. Tá? Então, quando vocês estão vendo um fio e está passando corrente elétrica, é como se fosse um cano passando água. É a mesma coisa. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, nós teríamos uma fonte que produz uma tensão alternada, então eu já vou mostrar como é que ela é. Então, horas ela está positiva, e daí esse cara aqui ele deixa passar corrente no sentido dessa seta aqui. Ó. Tá? Depois a gente vai ver como é que ele funciona mesmo. Então, a corrente vai passar por esse cara, tá? E vai ir para a carga. Então, ela está conduzindo. Agora, quando a tensão ficasse negativa, esse diodo aqui, ele não deixa passar para o outro lado. E daí ele não conduz. Tá? Então, eu vou ter zero de tensão lá na saída. Então, fica uma forma de onda assim. Ó. Horas é positiva, horas é zero. Tá? Zero de tensão aqui. Então, essa forma de onda aqui também é contínua, só que é uma contínua pulsada. Tá? Então, vocês estão vendo que ela está sempre positiva. Ó. Positivo, zero, tá? Mas sempre contínua, tá? E já, quando eu não tenho aquele componente, então seria a tensão da rede, por exemplo, ligado na carga, então a tensão ela é alternada. Então, horas ela é positiva, a corrente flui para a carga e depois ela volta para a fonte. Então, ela fica ciclando. Ela vai e volta, tá? Ok? Então, mas como é que ela vai produzir calor num resistor, por exemplo? Oi? Alguém ligou? Professor, Sim? eu, ali Pode no falar. caso não passa o ciclo negativo, então isso. Isso, no circuito do meio aqui, que é a corrente pulsante, né, aquele diodo, ele corta esse semiciclo, né, que a gente chama de semiciclo, é só metade, né, ele corta fora essa parte negativa, tá? E daí ela já é um tipo de circuito retificador, né, ele já está passando de alternada para contínua, de certa forma, tá? E, professor, qual seria o exemplo desse um equipamento que promove essa corrente pulsante aí? Alguma bobina de carro? Na verdade, assim, dificilmente vai ter um circuito que vai utilizar diretamente essa forma de onda pulsada, tá? Pode até existir. Na verdade, tem aqueles, por curiosidade, até que um dia minha família mora para fora e tal, e lá eles usam aqueles eletrificadores de cerca, né? Para o gado não fugir, né, da pastagem, por exemplo. E daí eu já estava na graduação, né? Daí eu olhei o circuito ali, como é que funcionava. E lá tem um retificador com um diodo apenas, tá?
e daí tem um triac lá também, que aciona a bobina, né, que daí também vocês vão ver mais para frente, lá na disciplina de eletrônica 2 também, tá? Mas o normal é que tenha, além tem essa pulsação, tá? Só que a gente pode suavizar essa pulsação utilizando capacitores, tá? O que vocês estão vendo, o que vocês viram na aula de eletrônica já, eletrônica 1? Vocês não viram já diodo? Acho que ainda não, né? Não, não. A gente viu resistores só. Tá, só resistores, ok. Então, provavelmente semana que vem ou na outra vocês já vão ver retificadores, vocês vão ver, o primeiro circuito que vocês vão ver vai ser esse ali, tá? Tô queimando a largada aqui, já tô falando antes, mas a gente precisa para poder avançar na nossa disciplina também, né? Tá? Então, o que acontece? Nesse ponto aqui, ó, e quem está alimentando a carga é a fonte, ó. Então, o diodo dentro ele estaria conduzindo e alimentando a carga. Nesse ponto aqui, o do meio, o diodo abriu, tá? Então, a carga está com o circuito aberto, não está sendo alimentada por nada. Então, ela está desligada, tá? Está com zero de tensão, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode botar um elemento que vocês vão ver lá chamado capacitor, tá? Vocês vão botar aqui ó, junto com a carga, nesse lugar aqui, ó, que quando ele está alimentando a carga, ele pega um pouquinho de energia para ele, e daí quando o diodo abre, aqui no meio, o capacitor alimenta a carga, tá? Então ele funciona como um filtro, e daí ele dá uma suavizada na tensão aqui na saída, tá? Então, desse jeito aqui, pessoal, é só se a gente precisasse de um circuito de baixíssimo custo, tá? E que a carga não se importa de receber uma tensão pulsada, tá? Um exemplo, se vocês estão trabalhando, por exemplo, com um motor de corrente contínua, tá? Não sei se vocês já viram, um exemplo de motor de corrente contínua seria, por exemplo, o motor de partida do carro, tá? Quando toca arranque, lá ele pega 12 volts da bateria e alimenta um motor que tem uma engrenagem lá, redutora, para ele ter mais torque, né? E ele gira o motor para o motor pegar, tá? Aquilo é um motor CC. Tá? Ele funciona por pouco tempo, né? Durante toda a operação do carro, ele funciona muito pouco tempo, mas ele é um motor CC, tá? O motor CC, ele trabalha com tensão contínua. Então, quando você liga 12 volts, ele vai funcionar. Se você colocar essa tensão aqui, ó, essa tensão pulsada aqui, ó, ele vai funcionar. Tá? Ele vai funcionar. Só que ele não vai funcionar com tanta corrente quanto esse aqui, ó, por exemplo, que é uma tensão mais contínua. Tá? Então, desse jeito aqui, ó, talvez ele vibre um pouquinho mais. Tá? Vai depender, claro, da frequência dessa forma de onda. Se for uma frequência mais baixa, tu vai sentir ele vibrar mais. Se for uma frequência alta, vai vibrar menos. Tá? Mas vai funcionar. Digamos que seja um circuito de baixo custo, né? Só tem um diodo, né? Então ele vai funcionar. Se você colocar uma tensão alternada no motor de corrente contínua, ele não vai girar. Por quê? Porque horas eu mando ele girar para um lado, daí depois eu mando girar para o outro. Daí ele gira para um lado, gira para o outro e não sai do lugar. Tá? Então o motor de corrente contínua tem que ser com tensão puramente contínua ou contínua pulsada. Tá? Ao contrário, pessoal, de uma lâmpada. Tá? A lâmpada, por exemplo, uma incandescente, tá? Vamos pensar numa lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente, ela brilha, né, quando a corrente passa pelo filamento e aquece ele, tá? Agora, pensem comigo, vocês acham que muda a corrente está indo para um lado ou para o outro num resistor? Vocês acham que muda? Eu aquecer uma lâmpada com um elétron indo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda? Depende da cor. Depende se é alternada ou contínua. A lâmpada incandescente funciona com tensão alternada ou contínua, tanto faz. É verdade. A lâmpada incandescente... Na bateria do alto dá para ligar. Tem várias lâmpadas do... Agora tá tudo tendendo mais para LED, né? Mas o carro ainda tem vários que utilizam ainda lâmpada incandescente no farol, né? Então, claro que a lâmpada do carro é uma lâmpada 12 volts. Se você pegar uma lâmpada de 12 volts e ligar numa tensão contínua, pega a tensão de 220, só transforma para contínua, ela vai dar 200, 300 volts lá. Se você ligar aquela lâmpada lá, vai queimar. Mas se você pegar uma lâmpada 220 volts e ligar na bateria, ela vai acender bem fraquinha, mas vai acender. Bem fraquinha, mas acende. Tá?
Potência vai dar quantos por cento da original? Vai dar assim, menos de 1%, porque de 220 para 12, isso aí é elevado ao quadrado, essa diferença, né? Então, a potência vai dar muito pequenininha. Então, quase não vai acender. Nessas eletrônicas, eles usam a incandescente para teste nos aparelhos, né? Isso. É a lâmpada séria que eles falam, né? Uhum. Então, quando eu fiz o meu estágio do técnico, eu sou formado técnico também, quando eu fiz o meu estágio, o pessoal na oficina tinha uma lâmpada séria para fazer teste de alguns equipamentos, né? Eletrodoméstico, principalmente. É bem interessante, é uma maneira bem segura de... Eu vou falar mais para frente ainda, mais para frente da lâmpada séria, tá? Vou deixar mais para frente. Ok? Então, mais ou menos entendido o que é tensão contínua, pulsante e alternada? Tranquilo? Então, são esses tipos aí de forma de onda, assim, as principais. Existem outros tipos de tensão alternada também, que são utilizadas, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Beleza? Então, esse aqui é um aplicativozinho, um executávelzinho. Posso colocar para vocês lá no Moodle para vocês darem uma olhadinha, tá? Beleza? Então, sempre que a gente está fazendo um circuito, né, pessoal, que nem eu mostrei antes para vocês, quando a gente coloca, por exemplo, uma fonte de tensão aqui, tá, e liga ela numa resistência, tá? Então, eu falei para vocês que existe um potencial A aqui e um potencial B, tá? E o que importa para nós, pessoal, é a diferença de potencial, tá? Então, a diferença de potencial deles sempre vai ser, por exemplo, no caso de uma bateria, a diferença é 12. Tá? Quanto que é a tensão do terminal positivo e do negativo, não dá para saber, tá? Mas o que importa para nós é a diferença, ok? Só que quando eu estou trabalhando assim, ó, tá? Com uma fonte de tensão e uma resistência, para fazer os nossos cálculos, tá? A gente sabe que a diferença, a gente sabe, só a gente não sabe quanto que é o valor de cada um. Então, para a gente trabalhar, e até mesmo nas simulações, tá? O que a gente faz? A gente pega e diz que um desses terminais aqui é 0 volt, tá? Então, se a gente diz que esse cara aqui é 0 volt e a bateria é de 12, naturalmente, esse potencial aqui vai ser de 12, tá? Como é que a gente faz isso? A gente simplesmente diz, ó, esse ponto aqui é a nossa referência, o nosso zero, tá? Que a gente chama de potencial de referência, tá? Por definição, pessoal, quando a gente está trabalhando com sistemas elétricos, por exemplo, a terra, o chão mesmo, físico, para nós o nome já é terra, né? A terra, para nós, é o 0 volt de referência para nós, tá? Então, o símbolo de terra pode ser usado qualquer um desses símbolos aqui. Ó. Então, quando vocês vão ver mais para frente ali, eu falar num circuito para vocês, eu vou fazer botar lá uma fonte de tensão, botar um resistor, um LED, que nem a gente viu na última aula, né? Símbolozinho de LED, né? Que nós vamos ver também mais para frente. É comum a gente pegar e dizer, ó, não, esse ponto aqui, geralmente é o ponto mais debaixo do circuito, assim. Geralmente o negativo também. E esse ponto aqui a gente diz que é o 0 volt, que é o nosso potencial de referência, tá? Então, esse símbolozinho aqui é só para indicar, não precisa ser exatamente 3 tracinhos aqui, eu coloco vários, dependendo a minha letra é feia, né? Então, eu boto vários aqui para identificar que esse cara aqui é o meu 0 volt, tá? Tanto é que num circuito elétrico, pessoal, da instalação elétrica de um carro, tá? Instalação elétrica de um carro, então você vai ter lá uma bateria, tá? Essa bateria de 12 volts, ela tem um terminal positivo e um terminal negativo, tá? A bateria de 12 volts. O que acontece? Se algum de vocês já pegou e abriu o capô do carro e viu como é que é a ligação dos fios da bateria. Então, ao redor da bateria aqui, ó, vai ter um carro, né? Vou desenhar um carro aqui, tá? E carro bonito. Olha, o carro do Batman aqui, tá? Então, esse terminal negativo aqui, pessoal, o que geralmente é feito? Ele é ligado na carcaça do carro, tá? Então, esse cara aqui, para nós, é o nosso 0 volt, tá? Então, geralmente, o chassi, né, a lataria, a carcaça do carro, tá ligado no 0 volt, tá? Justamente para a questão de ser a referência de todo o circuito, tá?
Então, por exemplo, e daí, quando eu quero ligar o farol lá eu tenho uma lâmpada aqui, ó, lá no farol do traseiro do carro, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu mando só um fio positivo para lá. E daí o negativo eu ligo na carcaça. Tá? Então, o retorno da corrente vai ser pela carcaça. Tá? Então, vai ser um sinal positivo, vai passar por um fusível, por um relé, né? Vai lá para minha chave, para o meu interruptor, né? Que vai acionar esse relézinho. E daí ele vai, o fio lá para minha lâmpada e retorna pelo chassi, pela carcaça. Que esse chassi para nós é o nosso 0 volt, tá? E sempre vai ter um símbolozinho, um desses três aqui. Beleza? Entendido o que é o potencial de referência, então, para nós? É um ponto no circuito que a gente assume como sendo 0 volt. Geralmente, o negativo das fontes, tá? E quando tem mais do que uma fonte, e se os negativos não estão conectados, bom, daí tem que escolher um dos negativos, né? Mas geralmente, quando tem mais que uma fonte, geralmente os negativos estão conectados, tá? Beleza? Então tá. Podemos seguir aí, tranquilo? Então, o que nós vimos até agora, né? Nós vimos o que é a corrente elétrica, né? Nós vimos o que é a tensão, e daí nós vimos também que a corrente elétrica, pessoal, ele é o fluxo de elétrons, tá? Fluxo de elétrons. E aí, o que é um elétron, pessoal? Um elétron é um elemento lá do átomo, né, que possui uma característica chamada de carga elétrica, tá? Então, a carga elétrica do elétron, ela é definida, ela é uma carga negativa, né? E carga, pessoal, a gente mede com essa unidade aqui chamada de Coulomb, tá? Em coulombs. Então, um elétron, pessoal, possui uma carga de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Tá? Essa é a carga de apenas um elétron, tá? Então, vocês estão vendo aqui, até pela unidade, aqui na menos 19, né? Lembrando, isso aqui seria 0,00019 zeros, daí 16, tá? Então, tem 19 zeros aqui, 18 zeros e a vírgula para mim nesse ponto aqui, para transformar em notação científica, tá? Então, é um númerozinho muito pequeno, tá? Então, para mim, ter um fluxo, né, de carga grande para produzir uma corrente grande, eu vou precisar de muitos elétrons, tá? Muitos mesmo. Então, para mim conseguir uma corrente grande, eu preciso de muitos elétrons, ok? Então, quando eu estou falando numa carga que está passando por um fio ali, que vai produzir uma corrente, tá? Essa carga é produzida por vários elétrons, que é indicado por essa variável N. Tá? Então, N é o número de elétrons. Então, se eu quero a carga total, vai ser a carga de um elétron vezes a de quantos elétrons tiverem ali. Tá? Então, se tiver 1 milhão de elétrons, vai ser 1 milhão vezes a carga de um elétron. Tá? Essa vai ser a carga total. Tá? E, então, a carga, pessoal, que é medida em coulombs, tá? Dividida pelo tempo que demora por essa carga passar, por exemplo, por um fio, tá? Define essa variável que a gente acabou de ver antes, que é a corrente elétrica. Tá? Então, a corrente elétrica, pessoal, é definida como coulombs, tá? Carga por unidade de tempo. Tá? Então, se eu tiver 1 coulomb passando em 1 segundo, tá? Isso é a definição de 1 ampere. Tá? E o que é essa carga aqui? A carga vai ser um N número de elétrons vezes a carga de um elétron. Tá? Então, a gente pode escrever a equação assim também, né? N vezes a carga de um elétron sobre o meu intervalo de tempo. Lembrando, o delta, né, pessoal, é diferença, né? Um intervalo de tempo. Tá? Então, passou um tempo de T1 até T2. Então, a diferença de tempo é o delta T. Tá? Então, é assim que a gente define o que é a corrente elétrica, tá? Então, aqui só para vocês tem que fazer alguns cálculos também, né? Vou fazer alguns cálculos aí para a gente treinar um pouquinho de matemática, tá? Enquanto... a ideia da disciplina não é ter muito cálculo aqui, né? Que a gente fazer mais simulações e mais práticas, né? Mas agora, no início, pessoal, enquanto as outras disciplinas estão evoluindo um pouquinho mais, né? Vamos ter que fazer alguns cálculos aí para a gente treinar um pouquinho, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar aí, querem pegar um papel e caneta aí, querem fazer também, tá? Então, exercício. Uma corrente, tá, de 0,3 amperes,
tá? É uma corrente pequena, que atravessa o peito pode produzir fibrilação, né? Que é quando a gente toma um choque elétrico, né? Fibrilação no coração, tá? Que são contrações das fibrilas, né, musculares do coração de um ser humano. Tá? Então, perturbando o ritmo dos batimentos cardíacos com efeitos possivelmente fatais. Considerando que a corrente dure 2 minutos, tá? Baita de um choque aí. O número de elétrons que atravessa o peito do ser humano vale. Então, quero calcular quantos elétrons passaram, tá? Então, essa é uma correntezinha que ela não é uma corrente muito grande, mas pensando num choque elétrico, 0,3 amperes já é uma corrente fatal, tá? Pode ser fatal, ok? Ainda mais nesse tempo todo aqui, tá? Beleza? Então, vamos às nossas equações, né? O que nós temos? Quais equações que nós temos? Nós temos que a carga, né? A carga, ela é N, né? Que é o número de elétrons que nós estamos buscando, vezes a carga de um elétron, ok? E nós temos a outra equação também, que ela é a corrente, né? Ela é a carga sobre o intervalo de tempo, tá? Então, o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando N, tá? Então, no lugar dessa variável Q, nós vamos substituir essa equação de cima, tá? Então, quanto que vale o Q? O Q vale N vezes Z. Então, essa equação pode ser escrita assim, corrente igual a N vezes a carga de um elétron sobre o intervalo de tempo. Ok? Beleza? Então, nós estamos buscando o N, tá? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou isolar o N, tá? Vou isolar esse N. Então, eu vou pegar esse intervalo de tempo aqui e vou passar multiplicando para o outro lado, tá? Então, vai ficar como? Como é que vai ficar? Vai ficar I, né, vezes o delta T, tá? Vezes, igual a N vezes E. O que eu estou buscando? Estou buscando o N. Então, tem que passar esse E dividindo para o outro lado, né? Então, vai ficar I vezes delta T sobre a carga do elétron. Isso aqui é igual a N, tá? Eu gosto de sempre girar essa equação, né? Só espelhar ela, tá? Para deixar sempre o N na esquerda, que é o que nós estamos buscando, né? Então, N fica I igual a delta T sobre a carga de um elétron. Beleza? Tranquilo, né? Matemática básica aí. Então, agora nós temos o nosso N aqui. Podemos substituir o valor que nós temos aqui de corrente, tempo e carga do elétron. Então, quanto que é a corrente? Corrente é 0,3 amperes, tá? E aqui nós temos também ΔT, que é a unidade de tempo, tá? Lembrando, né, pessoal, nós sempre estamos trabalhando com segundos, tá? Então, a nossa corrente é carga por unidade de tempo, tá? Então, o tempo, pessoal, nesse caso aqui, ó, ele é 2 minutos, mas nós temos que converter para segundos. Tá? Então, 2 minutos são quantos segundos? Cada minuto tem 60 segundos, então são 2 minutos. Então, esse tempo aqui vira 2 vezes 60, 120 segundos. Tá? Então, nesse ponto aqui, ó, é 120. Ok? E aqui nós temos a carga do elétron. Tá? A carga do elétron que é esse cara aqui, ó, 1,6 vezes 10 na menos 19. Tá? 1,6 vezes 10 na menos 19. Beleza? O que eu faço agora, pessoal? Tá? O que eu faço? Como é que eu sigo daqui para frente? O que vocês fariam? Como é que eu sigo esse meu cálculo? Hein? Estão lembrados? Como é que trabalha com notação científica? Como é que eu divido dois números aí em notação científica? Lembram? Opa, saí aqui. Como é que eu faço esse cálculo, pessoal? Alguns devem estar tentando fazer. O que eu posso fazer aqui? Eu posso primeiro multiplicar esse número de cima aqui, né? 0,3 vezes o 120, né? Isso aí acho que é tranquilo de fazer, né? Deixa eu ver. Vou pegar uma calculadora aqui.
Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele 0,3, né? 0,3 vezes 120. Tá? Isso aqui vai me dar 36. Vou colocar lá, 36, né? 36 sobre 1,6 vezes 10 na menos 19. Tá? O que eu faço com isso aqui agora, pessoal? Como é que eu divido isso aqui? Como é que eu faço? O pessoal não tá afim de falar hoje, né? Então, o que daria para fazer aqui, pessoal? Tá. Alguém entrou, saiu. Alguém levantou a mão. Pode falar, fica à vontade. Mantenha a base 10 e subtrai os expoentes. Isso aí, tá? Então, esse número aqui, ó, eu posso fazer de duas formas. Um número na notação científica, pessoal, ele sempre está nesse formato aqui, ó. Ele tem um A vezes 10 elevado, né, num expoente, tá? Num expoente E aqui, ó. Ok? Então, esse número, pessoal, que está na frente aqui, ó, tá? Que a gente chama de mantissa, tá? O que é a mantissa? É o número que está multiplicando a base aqui, vezes 10, tá? E aqui em cima está o expoente. E eu posso ter um outro número, por exemplo, isso aqui seria um expoente 1, tá? Posso ter um outro número aqui, por exemplo, dividido por um B aqui, vezes 10 num expoente 2, tá? Então, como é que eu faço a operação com dois números em notação científica? Eu divido os números aqui, né? Então, vai ficar A dividido por B, vezes, como os dois estão na mesma base, né? Então, eu vou subtrair os expoentes, né? Que nem o colega falou. Então, vai ficar E1 menos E2. Tá? Então, divide as mantissas e subtrai os expoentes, tá? Se eu tivesse fazendo uma multiplicação, né, de dois números em notação científica, daí eu tenho que multiplicar as mantissas e somar os expoentes, tá? Então, se fosse uma multiplicação, tipo A vezes... opa, borracha. A vezes 10 na E1 vezes o B vezes 10 na E2. Se eu estivesse multiplicando, daí fica A vezes B, né? Vezes 10 na E1 mais E2. Tá? Então, na multiplicação, a gente soma os expoentes e na multiplicação soma os expoentes, na divisão subtrai os expoentes. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o que eu posso fazer? Posso dividir o 36 por 1,6, ou inclusive posso passar o 36 para notação científica primeiro, se quiser, né? Então poderia ficar assim, n igual a... Como é que eu passo 36 para notação científica? Tá? Notação científica, pessoal, esse número que fica na vezes o 10 aqui, ó, ele sempre tem apenas um número à esquerda da vírgula. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, é 36,0, né? Então, ele tem dois números antes da vírgula. Então, eu tenho que pegar essa vírgula que está aqui, ó, e passar para a esquerda. Então, vai ficar 3,6. Tá? Então, 3,6 vezes 10 na 1, né? 10 na 1 é 10. Então, 10 vezes 3,6 é 36. Tá? Deixa eu apagar aquele casinho aqui que ficou horrível. Tá? Então, fica assim. Dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19. Tá? Então, agora eu vou dividir o 3,6 por 1,6. Tá? Cadê minha calculadora? Opa. Muita coisa aberta. Então, isso aqui 3,6. 3,6 dividido por 1,6. Tá? Então, isso aqui vai dar 2,25. Tá? Então, é 2,25 vezes 10 na quanto? Lembrando, é a subtração dos expoentes, né? Então, vai ficar 1 menos, e aqui muitas vezes o pessoal erra, né? 1 menos 19, né? Então, tem menos e o de baixo tem sinal negativo, tá? Então, o total vai dar 2,25 vezes 10 na 1 menos com menos vai dar mais, então vai dar mais 19 com mais 1, então vai dar elevado na 20. Tá? Então, esse aqui é o número de elétrons que passam durante 2 minutos uma corrente de 0,3 amperes.
tá? Eu não consigo nem dizer esse número aqui, é quantos quintilhões, sextilhões, não sei que número dá isso, mas 2,25 vezes 10 na 20 é um número bem grande, tá? Então, 20 zeros, tá? Isso é um número enorme, enorme, tá? Tranquilo? Então, o que é corrente, pessoal? Corrente é esse fluxo de carga, tá? De elétrons. Cada elétron tem uma carga. Então, movimento de carga a gente chama de corrente. Tá? Então, qual que é a carga que passou ali? A carga, inclusive, a gente não calculou. Mas a carga, ela é isso aqui, ó. É o número de elétrons vezes um elétron, tá? Então, seria isso aqui, ó. N vezes Z, né? N vezes Z, pessoal, é a corrente vezes o tempo, tá? Então, a gente pode até calcular aqui do ladinho qual que foi a carga que passou ali. Tá? É N vezes Z. Quanto que é o N? O N é 2,25 vezes 10 na 20, tá? Vezes a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 na menos 19, tá? Então, essa multiplicação aqui, ó, 2,25 vezes 1,6, tá? Nós já fizemos ela, na verdade, tá? Ela é 2,25 vezes 0,6. Vai dar 3,6, né? E aqui eu estou fazendo uma multiplicação, então eu vou somar os expoentes. Então, isso aqui é 3,6 vezes 10 na 19 mais menos 19 dá 1. Né? Então, isso aqui dá 36. Tá? 36 é o quê? 36 coulombs. Tá? Então, se eu passar 36 coulombs em 2 minutos, tá? Isso vai me dar uma corrente de 0,3 amperes. Tá? Então, o que são esses 36 coulombs, pessoal? Isso é a soma da passagem desse número aqui de elétrons, desses 2,25 vezes 10 na 20, passando ali, correspondem a 36 coulombs, tá? Então, quando a gente está trabalhando com carga e com corrente, são números mais tranquilos, assim, tipo 0,3, 36, né? Agora, quando a gente está trabalhando com número de elétrons, tá? Daí são números astronômicos aí de grandes, tá? Beleza? Tranquilo, né? Acho que é matemática. Isso aqui é matemática do terceiro ano, hein? Terceiro ano do ensino médio, tá? Tranquilo? Dúvidas? Pode perguntar. E mais um aqui, só para a gente entender esse exercício aqui de uma forma um pouco diferente, tá? Uma forma mais gráfica, tá? Então, ó, considere a figura abaixo, tá? Qualquer coisa é só perguntar no meio da explicação, pessoal, não tem problema. Professor. Sim? Então, a carga elétrica é a quantidade de elétrons. A carga elétrica, ela é o efeito de... A carga é uma propriedade do elétron. Tá? Quando eu junto vários elétrons, eu tenho um efeito maior, que também é o efeito da carga total. Né? O E é a carga de um elétron. Agora, quando a gente fala carga total, né, que é o Q grande, maiúsculo ali, é a carga de todos esses elétrons juntos. Tá? E a corrente elétrica é o movimento dos elétrons. Isso, é o movimento desses elétrons, né? E daí, para quantificar, né, porque tem uma diferença entre passar 36 coulombs em 10 segundos ou passar 36 coulombs em 2 minutos. Tá? Então, se eu passar essa carga, passar por um fio em menos tempo, significa que a densidade, o fluxo foi maior, né? Eles tiveram que passar mais rápido, né? Então, essa velocidade de carga que ele passou ali, a gente chama de corrente elétrica, né? Entendi. Então, é carga por tempo, por unidade de tempo, tá? Beleza? Tranquilo? Sim, tranquilo. Tranquilo. Então, é o seguinte, aqui de uma forma um pouco mais gráfica, tá? Então, quando a gente está pensando num fio, pessoal, tá? Por onde é que a carga passa? A carga vai passar por dentro do fio, né? Então, se a gente cortasse o fio, né, e olhasse para a seção de corte, o que é a seção de corte? A face do fio cortado ali, né? Por ali estariam passando os elétrons, né? Então, a gente fala assim que
numa seção transversal do fio, está passando uma quantidade de coulombs por segundo, ou de amperes, tá? Então, eu coloquei num gráfico aqui, ó, nesse eixo aqui, o eixo do tempo, e nesse eixo aqui, ó, pessoal, corrente elétrica, tá? Então, isso aqui é um gráfico de corrente contínua. Então, está passando o tempo e a corrente é a mesma, tá? Então, o gráfico fornece a intensidade da corrente elétrica em um condutor metálico em função do tempo, tá? Então, em 9 segundos, a carga elétrica que passou pelo fio, tá, é de quantos coulombs, tá? Então, está passando 3 amperes, e eu quero saber depois de quanto tempo que passou, depois de 9 segundos, tá? Quantos coulombs passaram, tá? Então, para que serve esse exercício aqui, pessoal, tá? Esse exercício, ele serve para a gente analisar o gráfico da corrente e a equação da corrente de uma forma diferente, tá? A gente viu que corrente é igual a carga por unidade de tempo, tá? Então, quando passar 1 coulomb por segundo, dá 1 ampere, tá? O que eu quero saber nesse exercício? A carga total que passou pelo fio. Isso vai dar um monte de elétrons também. Então, eu quero saber a carga. Então, vou passar esse ΔT aqui para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, Q igual a corrente vezes o intervalo de tempo. Tá? Então, isso aqui é a fórmula para achar a carga. Tá? Então, se a gente olhar essa equação aqui, pessoal, se a gente olhar, por exemplo, uma equação para calcular a área de um quadrado, tá? Ou de um retângulo, na verdade, que aqui eu teria um retângulo A e B. Não, tá? B e C. Tá? E eu quero calcular a área. Como é que calcula a área de um retângulo? A área, ela é igual ao produto dos lados, é B vezes C. Tá? Então, aqui, ó, olhem essa equação, é uma multiplicação de dois parâmetros aqui, igual à fórmula de uma área. E se a gente olhar para esse gráfico, ó, o que é corrente? Corrente é esse lado desse retângulo, tá? Isso aqui é a corrente. E isso aqui, pessoal, é o tempo, tá? Então, a carga é corrente vezes tempo, ou seja, 3 amperes vezes 9, tá? Só que 3 vezes 9, pessoal, geometricamente é a área. Então, para nós, pessoal, a carga, ela é a área embaixo da curva, tá? A área embaixo da curva. Então, se eu quisesse saber depois de 10 segundos, de 20 segundos aqui, ó, quero saber lá em 20 segundos, quanto que foi a carga total? É só calcular a área até o tempo que eu quiser, tá? Isso aí serve, pessoal, para quando eu tiver gráficos com formatos diferentes. Por exemplo, se esse cara aqui, ó, em algum momento, ó, a corrente começasse a aumentar em linha reta, tá? E depois descesse para 3 de volta e fosse para lá. Como é que eu faria para calcular a quantidade de carga? Eu só divido isso aqui, ó, em figuras geométricas e calculo as áreas. Tá? Então, aqui vai ser uma área total, até aqui. Então, vai dar 3 vezes 20, tá? Mais a área desse triângulo, que é 20 menos 9, aqui vai dar 11, vezes a altura aqui, que tem que ver quanto é que deu, por exemplo, podia ser 5 amperes aqui. Essa diferença vezes 5 divide por 2, né, que é a área do triângulo, tá? Então, você pode fazer isso geometricamente, tá? Isso é interessante quando eu tenho curvas diferentes aí, bem mais esdrúxulas, tá? Beleza? Então, como é que ficou a nossa equação aí? Quanto é que dá? Vai ser simplesmente 3 aqui vezes 9, tá? Que dá a fórmula o total aí para 9 segundos, tá? Então, é interessante esses gráficos aí quando a gente consegue ter uma visão mais gráfica, né? A gente chama que ele é numericamente equivalente à área. Tá? Não é que ele é a área, né? Porque a área é uma entidade geométrica, né? Mas aqui ela é como se fosse o equivalente do resultado de um cálculo de área. Tá? Então, no nosso caso aqui, carga vai ser corrente que é 3 amperes vezes 9, que dá 27 coulombs. Beleza? Professor, só para complicar mais um pouquinho
essa área não teria que ser um círculo, digamos assim? Como? A área da secção do fio não teria que ser um círculo? É que isso é o somatório do total que está passando, né? Agora, tu está pensando na distribuição de carga no fio. Tá? Isso é outra coisa. Não importa por onde ele passa. Eu estou só somando quanto passou naquele fio. Né? Sim. Tá? Inclusive, isso aí também, lá mais para frente, vocês vão ver como é que é a distribuição no fio. Vocês vão ver que quando eu estou trabalhando com um sinal alternado, tá? No contínuo não tem tanto problema. Mas no alternado, quando eu subo a frequência, as cargas vão para a superfície do fio. E daí o que acontece? Se eu estou trabalhando em frequência muito alta, no miolo do fio não passa nada de corrente. Então, muitas vezes, se tu está trabalhando com frequências altas, tu usar um fio maciço ou usar um tubo, o tubo vai funcionar até melhor. Vai sair mais barato, vai ter menos material, né? Tá? Então, vocês vão ver mais lá para frente, tá? Tranquilo? Então, é assim que a gente trabalha com carga, tá? Então, interessante esse conceito aí também, tá? Beleza? Então, vamos ver agora se é 8h20. Vocês querem fazer um intervalinho agora ou vocês querem tocar direto? Depois a gente faz um intervalinho e mexe no software lá mais um pouquinho. Como é que vocês estão? Querem parar agora? Tá? Vamos parar agora então. Fazer uns 20 minutinhos de intervalo aí até as 8h40, pode ser? Tá? 20 minutos, 8h41 por ali. Daí a gente volta aí e continua, tá? Vou parar a apresentação aqui. Tá? Daqui a pouquinho a gente volta, né? Beleza?
Voltando, pessoal. Então, vamos lá, vamos voltando. Tá. Podemos continuar, pessoal? Podemos seguir? Todo mundo aí? Então, vamos lá. Tá, então, seguindo ainda uma parte mais teórica ainda, pessoal, antes da gente utilizar mais simuladores, né, que a ideia é deixar um pouquinho, então, como eu estava falando, deixar um pouquinho as disciplinas de eletrônica e de circuitos elétricos andarem um pouquinho para a gente ter mais conteúdo, né, para a gente poder fazer as nossas práticas com simulação, tá? Então, seguindo um pouquinho no conteúdo, né, a gente falou então sobre fontes de tensão, falou um pouquinho sobre resistores, né, e vamos falar um pouquinho sobre eletroestática, né, que é um conteúdozinho um pouquinho mais curto, e depois a gente começa a eletrodinâmica mesmo, que daí são estudo dos circuitos elétricos mesmo, tá? Então, o que é um campo elétrico, pessoal, tá? Então, o que nós vimos até agora? Nós vimos o que são cargas elétricas, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que os elétrons, eles possuem cargas negativas, tá? E a gente sabe que cargas de mesmo sinal se repelem, tá? Acontece uma repulsão. E já cargas de sinais diferentes se atraem, tá? Devido a uma força, tá? Que aparece sobre essas cargas, tá? Quanto maior o valor da carga em Coulomb, né, maior vai ser a força de atração, tá? Essa força de atração, pessoal, ela acontece devido ao campo elétrico, tá? O que é o campo elétrico? É uma região ao redor da carga, né, tanto positiva ou negativa, a qual ao se colocar um corpo eletrizado, esse fica sujeito a essa força elétrica, né, que é a força de Coulomb, que a gente chama, né? Então, é uma região de influência, uma região onde a carga influencia ao redor dela, tá? Então, é uma forma, pessoal, os campos elétricos, né, os campos em geral, né, existem outros tipos de campo, por exemplo, campo elétrico, campo magnético, campo gravitacional, e lá na física existem outros campos ainda, né, que são campos de Higgs, que são os campos que são os campos que dão a massa aos elementos, né? Então, existem outros campos também. Os campos em si, pessoal, na física, eles servem, na verdade, para que as partículas elas se comuniquem, tá? Umas com as outras. Como é que uma carga sabe da presença da outra? Através do campo elétrico. Então, esses campos produzidos por cada uma dessas partículas, elas se interagem umas com as outras, tá? Então, por exemplo, esse cara aqui é o chamado gerador de Van der Graaf, tá? Também conhecido como gerador Van der Graaf. Ele possui aqui dentro um equipamento, pessoal, que utiliza um processo de eletrização, que nós já vamos ver, e ele faz com que essa esfera aqui fique carregada, tá? Ela tem uma carga muito alta, tem vários coulombs armazenados nessa esfera. E daí o que acontece? Toda a carga que está nessa esfera aqui possui a mesma polaridade, né? Todos são cargas ou positivas ou negativas, tá? Então, a pessoa, quando ela toca nessa esfera aqui, desde que ela esteja isolada do chão, por exemplo, então ela sobe em cima de um banco de borracha, de madeira, alguma coisa assim, e daí ela fica isolada, e daí ela toca nessa esfera, tá? Quando ela faz isso, essa carga que está nessa esfera passa para a pessoa, e daí como nós temos o cabelo da gente, ele também fica carregado, e como cargas de mesmo sinal se repelem, tá? Então o cabelo acaba que um fio repele o outro, tá? Então o que acontece é que, como os fios estão todos amontoados, digamos, para baixo, e eles começam a se repelir, então um quer ficar mais longe do outro, então acaba que eles têm que levantar para todos, porque todos fiquem, um vai acabar repelindo o outro, né? Por isso que eles sobem. Por isso que os pelos do braço, por exemplo, ficam arrepiados também nessa mesma situação, tá? Isso acontecia bastante com aquelas televisões de tubo, né? Agora são todas LCD, a maioria, né? Mas
televisões de tubo, quando você desligava a TV, você aproximava o braço e todos os pelos do braço, né, ficavam arrepiados, né, porque eles estavam todos carregados, tinha uma carga muito forte ali devido àquela alta tensão produzida pelo tubo da televisão. Agora, isso já não é mais muito comum, tá? Beleza? Então, esse processo, pessoal, de separar cargas, né, é chamado de eletrização, tá? Então, assim como acontece com a massa, a carga elétrica ela não pode ser criada nem destruída. Ela apenas pode ser transferida de um corpo para o outro, tá? Então, quando eu separo cargas, tipo, tiro carga de um corpo e coloco em outro, um corpo vai ficar com falta de elétrons, outro vai ficar com excesso de elétrons, tá? Então, surgem a partir daí algumas maneiras de a gente fazer isso. Tá? Existem 3 maneiras principais, que é a maneira por atrito, tá? Por contato e por indução. Tá? São maneiras de a gente transferir cargas de um corpo para o outro. Tá? Então, por exemplo, o processo de eletrização por atrito, tá? Esse é um exemplo que pode ser feito em casa, né, pessoal? Se você pegar 2 corpos, né, que estão inicialmente neutros, né, então estão no ambiente normal, e se a gente atritar eles, por exemplo, um bastão de vidro e uma flanelinha de lã, por exemplo, tá? O que vai acontecer? Quando eu fizer atritar esses 2 materiais, esfregar um no outro, no caso aqui o vidro, ele vai perder elétrons para a lã. Tá? Então a lã vai ficar carregada negativamente, enquanto que o vidro vai ficar carregado positivamente. Tá? Então, como os elétrons eles estão na parte externa do átomo, né? Então, quando eu atrito um material com outro, eu posso pegar e arrancar elétrons desse material. Existem alguns materiais que têm uma característica de facilidade de perder elétrons e outros de receber elétrons. Tá? Então, aqui, pessoal, nós temos 2 corpos neutros. Quando eu atrito eles, eu separo cargas. Então, um fica com uma carga positiva, outro fica com carga negativa. Tá? Então, digamos que aqui eu vou ter, sempre que eu faço o processo de atrito, as cargas resultantes nos 2 elementos são iguais, só que de sentidos opostos. Então, por exemplo, aqui tenho uma quantidade grande de excesso de elétrons, então essa carga aqui é negativa. Então, aqui pode ser que tenha menos 2 coulombs, tá? Enquanto que neste bastão aqui ficou mais 2 coulombs, tá? Mas 2 coulombs correspondem a quantos elétrons? Bom, aí nós temos que fazer a conta, que é igual a N vezes E, tá? Então, eu passo esse E dividindo aqui, então N é a carga sobre a carga total dividido por a carga de um elétron, tá? Então, isso aqui vai ficar, no caso aqui, 2 dividido por 1 vezes 6 na menos 19 vai dar um número na 19 praticamente, então vai ter 19 zeros. Os elétrons, eles estão todos paradinhos ali, uns aqui, e aqui está faltando essa mesma quantidade de elétrons, tá? Então, se aqui está sobrando esses bilhões, trilhões de elétrons, aqui está faltando, tá? Então, isso é um processo de eletrização, tá? Separação de cargas, tá? Só que o que acontece é o seguinte, pessoal, isso aqui, pessoal, não é corrente elétrica, tá? Isso aqui é somente carga, tá? Então, as cargas estão paradas, por isso a gente chama isso de eletroestática, tá? Então, os elétrons estão parados, tá? Então, ao contrário da eletrodinâmica que nós vamos ver na próxima aula, já que daí são os circuitos, daí tem corrente elétrica circulando, tá? Beleza? Então, os elétrons estão parados. Se eu pegasse, então, essa lã, esse vidro aqui, que são materiais que não são bons condutores, então as cargas têm dificuldade de se mexerem, né? Se, porventura, esses 2 corpos se aproximarem novamente, a tendência é que as cargas se anulem, né? Aconteça um movimento de elétrons daqui para cá, de volta, para tentar anular as cargas, né? Porque cargas e sinais opostos se atraem. E daí, quando acontece esse movimento de cargas, aí eu tenho corrente, tá? Aí eu tenho corrente. Então, pense numa caixa d'água, um reservatório de água com água parada, aquilo ali não é corrente. Ele passa a ser corrente quando a água começa a fluir pelo cano, tá? Se ela está parada, não é corrente, tá? Beleza? Então, esse é o processo de eletrização por atrito. Para que serve? Para a gente entender como é que funciona a eletricidade, tá? Ok? Outro processo de eletrização, pessoal, é o processo de contato, tá? Processo de contato.
Então, quando eu coloco dois corpos condutores em contatos, acontece a passagem de elétrons de um para o outro, fazendo com que a carga de ambos os corpos se iguale, tá? Então, você tem um corpo neutro, tá? Ele está isolado aqui, ó, ele está em cima de uma parte que é isolante, e eu chego com um corpo que está com excesso de elétrons aqui, ó, carga negativa. Quando eu tocar esse corpo neutro, esse excesso de elétrons vai passar para lá, e, na média, os dois vão ficar com uma carga... os dois vão ficar com carga negativa. Tá? O que acontece é que acontece uma média das cargas dos dois corpos. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, esse corpo é neutro, o outro corpo é negativo. Passando aqui. Então, os dois corpos vão ficar negativos, porque se esse aqui é a carga zero e esse aqui é tipo menos, sei lá, menos 4 coulombs, então 2 coulombs vão passar para o outro e no final cada um vai ficar com menos 2 coulombs, tá? Então é feita uma média, tá? A tendência é que as cargas se equilibrem, ok? As cargas vão se equilibrar. Beleza? Então, é chamado processo de eletrização por contato. Então, eu já tenho que ter um corpo eletrizado e vou eletrizar outro. Tá? Como é que esse primeiro foi eletrizado, não sei. Foi através de um outro processo. Tá? Tranquilo? Então, o resultado final daqui são duas cargas iguais, mesmo polaridade. Enquanto que no vapor atrito são cargas iguais, só que polaridades diferentes, com sinais diferentes. Tá? E outro tipo de, por exemplo, eletrização por contato, um exemplo aqui, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um corpo aqui com 6 coulombs, tá? E uma aproximada de um corpo neutro com 0 coulombs, tá? Então, durante o contato, tá? Eu vou ter que a carga total dos dois, quando os dois juntos, né? Vai ser a soma dos dois, né? Porque eles ainda estão em contato, tá? Então, a carga do corpo AB, que é a soma dos dois, é de 6 coulombs, tá? E depois que eu separar os corpos, né? Cada um vai ficar com 3 coulombs, tá? Só que quando estão juntos, o total ainda é 6. Quando eu separo, aí sim, esse corpo vai ficar com 3 coulombs e esse cara aqui com 3 coulombs, tá? Então, a carga de cada um deles, depois de separada, é a média dos dois, tá? Beleza? Então, tá. E o último processo, pessoal, chamado processo de eletrização por indução, tá? O que é indução? Então, a indução acontece quando acontece apenas a aproximação de um corpo previamente eletrizado com o outro, tá? Não acontece o contato, tá? Então, na verdade, o que acontece é que quando eu aproximo esse corpo com carga negativa desse corpo que estava originalmente neutro, então, acontece uma separação de cargas internamente nesse corpo. Então, na média, ele está com carga zero, tá? Que tem 0 coulombs. O corpo B ainda está com 0 coulombs. Só que o que acontece? Os elétrons, como é um material condutor, né, os elétrons vão ir todos para um lado e a falta de elétrons vai ficar do outro lado. Tá? Por quê? Porque a tendência é que, como esse cara aqui tem carga negativa, ele vai repelir os elétrons desse lado. Então, eles vão vir todos para o outro lado. Tá? E as lacunas vão vir todas para a direita. Então, na média, o corpo ainda está neutro. Tá? Então, se eu quisesse eletrizar o corpo, se eu cortasse ele no meio, eu teria 2 corpos, cada um com uma carga separada. Então, se aqui eu estaria com menos 2 coulombs, por exemplo, então esse cara aqui eu ia separar a carga, nesse lado vai ficar com 2 coulombs, aqui com menos 2 coulombs. Se eu cortar o corpo no meio, metade desse corpo aqui vai ficar com essa carga, tá? Beleza? Então, é um outro processo de eletrização, tá? Então, onde é que a chamada eletricidade estática, ela é utilizada? Tá? Ela é utilizada, por exemplo, uma aplicação muito importante na indústria, pessoal, é no processo de pintura, tá? Pintura, chamada pintura eletrostática, na verdade, né? Esse tipo de pintura, ele utiliza tinta em pó, ok? Então, a tinta, o pigmento da tinta está no formato de um pó. Então, ele é soprado, né, através de uma pistola específica, né, que não está mostrado aqui, tá? E daí, numa dessas mangueirinhas aqui, ó, entra o ar comprimido, né, e a tinta, né? E no outro lado aqui vem um condutor, né, que vai fazer com que essa tinta saia eletrizada, tá?
ela sai eletrizada, ela tem carga negativa, enquanto que a peça que eu quero pintar, no caso essa peça aqui, ó, ela está ligada por um condutor aqui, ó, num dispositivo que retira a carga elétrica dela. Então ela vai ficar com carga positiva, né? E a tinta tem carga negativa. Tá? Então o que vai acontecer com a tinta? Ela vai pegar e vai grudar na peça. Tá? Então ela gruda uniformemente. Então a vantagem disso aqui é que eu não tenho desperdício de tinta. Tá? Você pode ver aqui que está saindo da pistola, ó, e não tem nada de pó de tinta indo para o chão aqui, nos arredores. Por quê? Porque mesmo esse pó que passou daqui, provavelmente ele vai ser atraído pela peça. Tá? E daí ele gruda. Tá? E com isso eu não tenho tinta sendo desperdiçada. Tá? Então essa é a chamada pintura eletroestática. Tá? Bastante utilizada aí. Pintura no setor automotivo. Tá? Não é todas as montadoras que utilizam, mas algumas montadoras usam. Tá? Tem outros tipos, né? Por exemplo, pintura por imersão, pintura com spray, e outros tipos, mas essa aqui é uma das mais interessantes. E daí esse pó ele vai grudar, né, na peça, e depois essa peça ela tem que ir num forno, né, numa área aquecida, e daí essa tinta ela vai derreter, de certa forma, e vai aderir completamente à peça que você quer pintar. Tá? Um polímero termoendurecível, tá? Então, ele endurece depois que você aquece. Tá? Já tinham visto falar desse sistema? Algum de vocês? Antes? Não. Então, é bem interessante. Sim, já ouvi falar desse método de pintura automotiva. Então, no setor automotivo aí é bastante utilizado. Tá? Então, sempre que eu estou trabalhando com sistemas que podem produzir eletricidade estática, né? Então, existem maneiras a gente se proteger dessas eventuais descargas eletroestáticas, tá? Porque o que acontece? Quando eu tenho um material que ele se eletriza, ele armazena carga, por exemplo, tá? Se tiver um caminho para essa carga, para tentar anular essa carga armazenada, por exemplo, o que acontece? Por exemplo, numa geladeira. Né? A geladeira, ela é uma carcaça de metal, tá? E o que acontece? Com o funcionamento dela, com o motor, com alguma fuga de energia, a tendência é que na carcaça da geladeira, como ela tem uns pezinhos de plástico, muitas vezes não está em contato direto com o chão, então ela está isolada, está 100% isolada, se ela não tiver o condutor de proteção ligado lá, né? Então, se ela ficar totalmente isolada, ela pode armazenar cargas, tá? E daí o que acontece? Quando a pessoa toca, por exemplo, o braço, alguma coisa assim, a pessoa está ligada no chão, então ela está com uma carga neutra, tá? O que acontece? Quando eu encosto na geladeira, a tendência é que essas cargas, elas queiram ser anuladas, ou seja, eu vou tocar nelas e vai acontecer um processo de condução dessas cargas. E daí essas cargas vão se movimentar. No momento que essas cargas se movimentam, eu tenho corrente, tá? E daí eu posso levar um choque, tá? Então, é comum, quando eu tenho na geladeira, eu tenho os 3 pinos da tomada, fase, neutro, por onde circula a corrente que vai para o motor, e tem um terceiro pino, que é o pino de proteção. Tá? Esse pino de proteção, ele está ligado na terra, no chão, através de barras de cobre, ou está aterrado mesmo. Ele não é feito para circular a corrente, ele é só feito para descargas eletrostáticas, ou alguma fuga de energia, alguma coisa assim. Tá? Então, o que acontece? A carcaça da geladeira muitas vezes é ligada neste terceiro pino, tá? Justamente para descarregar essas cargas eletrostáticas. E daí eu não vou levar choque quando eu tocar, tá? Aqui, ó, pessoal, esse dispositivo aqui, ó, tá? Também é um tipo de gerador de Van de Graaff, aí, o gerador de Faraday. Ele utiliza um processo de eletrização aqui para gerar cargas altíssimas. Tá? Então, gera tensões muito altas, tá? E daí essa carga fica armazenada na bobina, e daí o que acontece? A tensão sobe tanto que ela ioniza o ar, tá? E o ar passa a ser condutor, tá? E daí eu tenho essas descargas enormes aqui de corrente, descarga eletrostática, né? Que acaba gerando uma corrente, tá? E daí, o que acontece? Existe um
um fenômeno que acontece que quando eu tiver sempre um condutor, uma gaiola, que a gente chama, né, condutora, dentro dessa gaiola não existe diferença de potencial. Tá? A tensão dentro é sempre zero. Tá? Então, se eu pegar dentro dessa gaiola que o carinha está aqui, ó, dentro da gaiola, de qualquer ponto para qualquer ponto, a tensão é sempre zero. Então, se a tensão é sempre zero, dentro da gaiola não vai ter corrente. Então, tu não vai levar choque. Então, o cara está dentro da gaiola, aqui tem faísca acontecendo para todo que lado aqui, e dentro da gaiola ele não leva choque. Tá? Obra do Tesla. Oi? Obra do Tesla. Isso, exatamente. Para quem assistiu o filme, tem o filme dele, no Batalha das Correntes é o nome. Porque o Tesla, ele dizia que a melhor corrente que tinha para ser utilizada era a corrente alternada. Tá? E o Edison dizia, o Thomas Edison, né, que foi um grande inventor da época, dizia que a melhor corrente era a corrente contínua. Tá? Por isso o nome do filme é Batalha das Correntes. Tá? É bem legalzinho o filme. Tá? Mostra um pouco o Edison, o Tesla trabalhou para o Edison. Ele era funcionário da empresa do Edison. E daí ele fez várias melhorias nos equipamentos do Thomas Edison, lá, que eram os motores de corrente contínua, tá? Várias melhorias, mas ele propôs o motor de indução, né? Que o motor de indução hoje é o motor mais utilizado no mundo, né? O Tesla propôs. Né? Então, deu uma briga tremenda. Isso na época, isso era mais ou menos 1900, ano 1900 mais ou menos, são 100 anos, 120 anos atrás. Então já... E o Tesla, mostra no filme, o Tesla é bem loucão, assim, bem fora da casinha, assim, mas o pessoal dessa área chama até meio. Então aqui, ó, o pessoal utiliza isso aqui em shows, né? Por exemplo, o cara usa uma roupa aqui, condutora, tá? Uma roupa condutora, e daí tem todo o show ali, daí os caras largam faísca, né? Se tu tá usando essa roupa especial aqui, tu não vai levar choque, tá? Porque dentro da roupa não circula corrente, tá? Desde que ela seja metálica, tá? E outra aplicação é para fazer manutenção de linhas de alta tensão, tá? Que é essa figura da direita aqui. Ó. Então, o cara caminha em cima dos fios aqui, ó, né? Para fazer inspeção dos cabos de alta tensão, tá? Então, ele vem de helicóptero, né? O helicóptero é um helicóptero especial, né? E daí ele tem uma plataformazinha aqui, ó, tá? E daí ele vem sentado nessa. Se vocês colocarem no YouTube, tem um videozinho que é muito massa de ver os caras em ao vivo acontecendo, né? O cara descendo na linha, né? Então ele senta nessa plataforma aqui, pega essa haste aqui, ó, tá? E encosta no fio aqui. Para quê? Para que o helicóptero fique no mesmo potencial do fio, tá? Só que o helicóptero também tem uma carga, né? Porque ele tá voando, daí o ar, quando passa pelo helicóptero, arranca elétrons do helicóptero. Então, o helicóptero também tem uma carga estática, tá? E quando ele se aproxima do fio aqui, ele pega esse fio aqui, ó, e encosta na linha. Quando ele está encostando na linha, abre esse arco elétrico aqui, ó, tá? É para quê? Para equipotencializar, colocar o helicóptero e a linha no mesmo potencial, tá? Daí ele desce para a linha e fica trabalhando aqui. E a roupa dele, pessoal, é toda de metal. Tá? É uma roupa de alumínio específica, né? Maleável, né? Mas ela é uma roupa metálica. Inclusive, ele está com um capuz aqui, metálico. Tá? Não pode ser isolante. Porque se for isolante, daí vai conduzir. Não tem uma luva para 500 mil volts de isolação. Tá? Não tem nenhuma roupa que suportaria toda essa tensão. Então, usa uma roupa metálica. Então, a carga, ela fica toda na roupa, não fica nele internamente. É uma gaiola portátil. Uma gaiola portátil, exatamente. Então o cara fica aqui, trabalha, depois vem o helicóptero e daí aqui ele tá voltando para o helicóptero. Ele tá voltando, ele já fez a inspeção, ele coloca a haste, né, abre um arco de novo e daí ele pula para o helicóptero. Tá? Muito louco isso aqui, muito louco. O helicóptero também tem que ser um helicóptero especial, porque essa faísca aqui, pessoal, ela pode acontecer, por exemplo, dentro do tanque de combustível, tá? Pode acontecer em outro lugar, não precisa ser necessariamente aqui fora, tá? Pode ser numa solda, num mau contato que tem alguma peça do helicóptero, então é bem perigoso, tem que ser um helicóptero preparado para isso, né? Tá? Uma central eletrônica. Oi? Uma central eletrônica. Então, cuidado, senão dá uma pane elétrica aqui no helicóptero, já era, né?
Então, é algo interessante. Procurem a manutenção em linha viva, o nome disso, né? Porque a linha está viva, que ela está ligada. Então, essa torre aqui deve ser uma torre de tipo 500 mil volts, 750 mil volts, uma tensãozinha bem alta. Tá? Então, no Brasil, nós temos várias linhas de 750 mil, tá? Que vem lá de Itaipu até São Paulo, ali tem várias linhas de 750 mil. Existem linhas de 1 milhão de volts, que é de 1 gigavolt, tem, se não me engano, é na China, tá? E São Paulo, e Furnas também, que é em Itaipu, né? Parte da energia que a Itaipu produz, né? A Itaipu é binacional, né? Metade das turbinas são brasileiras, metade é do Paraguai. No Brasil se usa 60 Hz, que é a frequência, né, da tensão senoidal, né? Então os geradores giram numa velocidade tal que a saída dá 60 Hz. No lado paraguaio, as turbinas giram numa frequência mais baixa, giram em 50 Hz. Tá? Então os geradores giram mais devagar, tá? E daí produz uma frequência menor. E daí o Brasil compra o excedente de energia do Paraguai, tá? E daí essa energia, ela não pode ser injetada na nossa rede. Então eles transformam para contínua, usando um retificador, igual o que vocês vão ver na aula de eletrônica, tá? E daí depois eles mandam em corrente contínua até São Paulo, na estação de Igarabi, se não me engano o nome, e lá eles invertem de novo, transformam de contínua para alternada novamente, tá? Então é uma estação zona lá, retificador enorme também, o pessoal vai visitar também, é bem legal de ver, tá? Então existem também linhas de corrente contínua no Brasil, tá? Existem, acho só essa que eu sei, que é de Itaipu até São Paulo, tá? No geral, todas as linhas de transição que vocês vão ver no Brasil, exceto essa aí, todas as outras são de tensão alternada. Sabiam disso? Já tinham visto falar alguma coisa do gênero? E só funciona porque é eletrônico, né, pessoal? Porque a retificação nesse nível de potência ela tem que ser eletrônica, tá? Existem outros tipos de retificador mecânico, por exemplo, existe, que utiliza motor de corrente contínua. O motor de corrente contínua, na verdade, é um retificador mecânico, né? Porque dentro da parte girante de todos os motores é sempre a tensão alternada. Sempre a tensão alternada. O que está para fora do motor pode ser contínua, no caso do motor CC. Tá? O motor CC ele tem aquelas escovas para transformar de contínua para alternada, tá? Senão ele não ia funcionar, tá? Isso vocês vão ver lá numa aula de máquina, se vocês tiverem. Tá? Beleza? Então, por exemplo, outro caso, né, onde a eletricidade estática acontece, né, é dentro das nuvens, né? Então, dentro de uma nuvem nós temos gelo, por exemplo, em movimento, né? E esse gelo em movimento, ele acaba batendo um no outro e acaba arrancando elétrons e acontece uma separação de cargas dentro da nuvem, tá? Então, por exemplo, pode ter carga positiva embaixo e negativa na parte de baixo da nuvem, positiva em cima, tá? Então, existe separação dentro da nuvem e da nuvem para o chão também. Então, por exemplo, os relâmpagos é quando acontece um relâmpago dentro da nuvem, né? Essas cargas que estão separadas na nuvem tendem a se equilibrar. Então, tem uma diferença de potencial tão grande, a separação de cargas é tão grande, que a tensão aumenta tanto, né? A diferença de potencial dentro da nuvem aumenta tanto, que rompe, ele ioniza o ar e ele passa a ser condutor. E daí acaba que ele conduz e daí a gente vê um relâmpago, tá? Então, é dentro de uma nuvem. Uma parte mais baixa para uma parte mais alta. Agora, para baixo também pode acontecer um relâmpago para baixo, tá? Então, o que acontece? Quando acontecem as descargas elétricas, né, que os potenciais estão tentando se equilibrar, o que acontece? Essa corrente elétrica ela pode danificar equipamentos elétricos aqui em prédios, né, em casas, em indústrias. Então, é necessário desenvolver alguma coisa para fazer essa proteção. E daí utilizam-se, então, os para-raios. Tá? Então, o para-raio de Franklin, por exemplo, tá? Na ponta do para-raio ele tem essas pontas aqui, ó, tá? Na parte mais alta, tem essas partes pontudas aqui. Que o que acontece? Quando eu tenho pontas, tá? O que acontece? A tendência das cargas num material condutor
é que as cargas se acumulem sempre nas pontas, tá? Então, nas pontas sempre vai ter mais concentração de carga. Logo, vai ficar com uma tensão maior, tá? Nessa parte pontuda aqui. Então, se na parte mais alta do prédio lá, vou colocar um para-raio, e a ponta mais alta vai ficar com uma potencial maior, então a distância entre a nuvem e o para-raio vai ser menor, a tensão vai ser maior, a chance de romper o ar, o dielétrico do ar, né? Quando o ar passar a ser condutor, naquela região é maior. Então, a tendência é que o raio acerte o para-raio, tá? Por isso que tem que ser pontudo e na parte mais alta, para diminuir a distância da nuvem. Então, o que acontece? Ele vai proteger uma região aqui ao redor, tá? Existem cálculos, tá? Para fazer esse projeto de até que distância que esse meu para-raio vai proteger. Então, o prédio, a casa, tem que ficar dentro desse cone aqui de proteção. Ah, se eu tiver um outro prédio desse lado aqui, por exemplo, que não tenha para-raio, ele não vai estar protegido. Tá? O raio pode cair aqui do lado sem problema nenhum. Tá? Mas dentro desse cone de proteção aqui, ele já protege uma grande porcentagem de chance de o raio cair no para-raio e não cair no prédio. Tá? Daí no para-raio vai ter um cabo condutor, né, que vai pegar essa eletricidade estática, né, que passou a se movimentar agora, virou corrente, e vai descarregar ela para o chão. Tá? Ok? Então, assim que funciona o para-raio. Então, tudo isso aí, pessoal, é devido à separação de cargas. Tá? Processos de eletrização, nesse caso aqui, um processo de eletrização natural, que acontece lá dentro da nuvem, tá? Que pode ter efeitos bem negativos aí na vida da gente. Tá? Quem nunca queimou algum dispositivo por causa de raio. Tá? Então, aqui na cidade é mais difícil acontecer, porque tem bem mais para-raios instalados. Não. Eu morava no interior lá, nossa, era algo bem comum de acontecer. Tá? Pode acontecer também sem chuva, né? Ah, sim. Pode acontecer. Aqui eu morava próximo ao Arco aí, que é o FCM. E aí eu estava numa aula no CAL, Artes e Letras, né? Uhum. E aí numa tarde fechou aquela nuvem feia, assim, sem chuva, sem nada, e caiu um raio bem próximo ali do arco, e queimou várias geladeiras e TVs, por exemplo. Nossa. Numa tarde, assim, visível. O nuvem tem que ter, mas o que pode acontecer é que o raio ele pode ir, inclusive, vários quilômetros à frente da nuvem. Então, pode ser que no lugar onde tu tá, pode ter sol, tá? Essa nuvem pode estar longe, e mesmo assim pode ter vento, alguma coisa que faz com que o caminho que o raio passa seja mais longo, não necessariamente para aquele caminho normal, tá? Então, é bem... O meu primo, o que aconteceu lá anterior, ele tava garoando, tava chovendo, e ele tava trabalhando numa cerca, era farpado ainda, não era isolada, e ele tava emendando o fio e caiu o raio na cerca. Ele quase morreu, ficou vários dias no hospital, e ele já tinha problema, já tinha feito umas cirurgias lá, ele é meio azarado também, e daí foi acertado lá. Mas não morreu por detalhes. A gente foi meu pai e meu irmão fomos os primeiros a chegar no lugar, né? Porque ele travou, ele começou, quando ele levou o choque, ele gritou, e daí ele travou gritando. Ele ficou com a boca aberta gritando, e a sorte que a gente escutou, né? E daí a gente foi lá, corremos 1,5 km quase até chegar lá e carregamos o guri para o hospital. Diz que foi o meu irmão no banco de trás com ele fazendo respiração, né? Diz que tinha umas horas que parecia que ia morrer, assim, de tão forte que foi o negócio. Então, raio não se brinca, tá? Tempo para chuva é melhor não sair muito, não. Tá, pessoal? Então, assim, ó, é isso aí de conteúdo por hoje, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Instalem, então, o Multisim, tá? Vou instalar esse softwarezinho aqui. Você tem que fazer aquela habilitação lá que eu falei. Eu não sei se eu consigo chegar naquela tela agora, mas vocês sempre tem que ir na versão de avaliação, né? Evaluate version, se não me engano.
Se vocês ficarem com dúvida, dão um print na tela e me mandem ali no WhatsApp, tá? Se vocês ficarem com dúvida na hora de instalar, que daí eu ajudo, tá? Daí ele vai ficar com essa versão aqui, não sei se vai aparecer aqui. Não sei se eu consigo chegar na tela. Não eu lembro, não sei como é que chega naquela tela inicial lá que eu coloquei a senha. Deveria ter gravado fazendo isso, tá? Que daí vocês vão conseguir utilizar o multisim, tá? Então, vou montar aqui só um circuitinho bem básico, tá? Para mostrar para vocês. Eu vou fechar esse cara aqui, ó. Tá, então, vocês vão chegar nessa telinha aqui, né? Peraí. Eu tenho que apresentar a tela. Né? Tela inteira. Eu tinha parado para mim. Tá, então vocês vão instalar. Deixa eu abrir ele do zero aqui, sim. Vocês vão procurar por multisim depois de instalar ali a versão 14.1 agora, tá? Vocês vão abrir ela aqui, tá? Vocês vão vir em arquivo novo aqui. Vou pegar um arquivo em branco aqui, criar, tá? Ele vai ficar desse lado dos projetos, né? Projeto 1, projeto 2, tá? Vocês... É sempre no scroll do mouse aqui que vocês giram para aproximar da tela, ok? E daí aqui, pessoal, tem o símbolozinho dos componentes. Então, eu vou colocar aqui simplesmente uma fonte de tensão e um resistor, só para a gente testar. Então, aqui em cima, ó, place source. E daí, aqui eu tenho as várias fontes que vocês têm para colocar. Então, podem procurar por DC, tá? DC Power, pode ser, acho que se vocês virem aqui em todas, né? DC, ou procurar por voltage também. Tá? Daí tem vários tipos de fontes aí. Algumas delas nós vamos ver até mais para frente, tá? Mas é aqui eu quero, vocês em Power Source aqui, ó, pode ser essa aqui, ó, DC Power, tá? Isso aqui depois eu vou mostrar melhor para vocês na próxima aula, quando vocês já tiverem a maioria instalado, tá? Mas só para quem vai instalar essa semana já pode instalar e já começar a dar uma brincadinha, tá? Então, vocês vão colocar uma fonte aqui, ó, e daí aqui eu tenho Place Basics, tá? Que é o símbolozinho de resistor que está aqui, ó, tá? Então, aqui vocês podem só colocar o valor da resistência, por exemplo, 1K, por exemplo, 1 espaço K. Ele é meio chatinho de trabalhar a primeira vez, tá? Mas qualquer um desses resistores aqui é um resistor de 1K. E daí colocar aqui, ó, você pressiona Ctrl R para rotacionar. Tá? Ele tem, quando você coloca assim, ó, ele coloca o modelo do resistor. Tá? Não precisa ser exatamente aquilo ali, né? Mas fica com o valor real. Tá? E daí vocês pegam um fio aqui, ó, por exemplo, ou se vocês chegarem no próprio componente aqui, ó, ele já vai aparecer para vocês colocarem um fio. Tá? E daí monta o circuitinho normal aqui. Ok? Então, rola o mouse para afastar. Você pode selecionar ele, colocar mais no meio aqui do circuito também. Daí rola o scroll aqui para se movimentar. Tá? Então, todo circuito você sempre tem que colocar um símbolo do terra, tá? Que é aquilo que eu falei para vocês lá na aula, que é o potencial de referência. Tá? A maioria dos circuitos pedem, o LTSpice e o PSIM pedem para colocar. Tem que colocar o terra. Aqui, até acredito que ele não falou nada, mas é bom colocar sempre. Então, vem aqui, procura por ground, tá? Símbolozinho aquele símbolozinho de terra, tá? E tá montado o nosso circuito, tá? Então, tem uma fonte de 12 aqui e um resistor de 1K. Eu vou trocar o valor da tensão, vou deixar aqui, ó, 100 volts, tá? 100 volts. E daí, é só vir aqui e rodar a simulação, tá? Vocês podem pegar a ponteira de tensão para medir, né? Isso aqui nós vamos ver na próxima aula, alguns instrumentos de medidas, né? Então, para fazer a medição de tensão, por exemplo, vocês podem pegar a ponteira aqui, ó, e só tocar ali, ele já está medindo, ó, 100 volts, tá? Ou medir corrente também. Você só seleciona no fio que vocês querem medir a corrente, tá ali, ó, 100 miliamperes. Tá? O que é esse miliampere? Essas coisas nós vamos ver na próxima aula também, tá?
se vocês já não viram em circuitos. Vocês viram já as subunidades, mili, micro, mega? Ainda não? Não. Não? Tá, então na próxima aula a gente vai ver. Ok? Então isso aqui é com tensão contínua, tá? Então vou parar a simulação aqui, vamos colocar uma tensão alternada também, tá? Vamos colocar aqui, ó, AC, tá? Só para mostrar para vocês os equipamentos, tá? Então eu vou pegar esse cara aqui, vou tirar e vou colocar uma tensão alternada, tá? Só para vocês verem como é que é. Eita. Ele é bem chatinho. Aqui. Então aqui eu tenho uma tensão de 120 RMS, que vocês também vão ver, a frequência, tá? E daí aqui roda a simulação. Se você botar a ponteira aqui, ele fica trocando, né? Porque é a tensão alternada. Então seria interessante se a gente pudesse visualizar a forma de onda, tá? E daí para isso a gente usa os instrumentos, tá? Que nós vamos ver na próxima aula também, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar um aqui, ó, que é o aqui, ó, o osciloscópio da Agilent, tá? Então, se você olhar esse osciloscópio, é bem esse modelo aqui que nós temos no laboratório, inclusive, tá? Então, vou conectar nesse carinha aqui, ó, acho que é esta ponteira aqui, não tenho certeza. Vou dar a simulação, ligar ele, isso aí. Então, aqui, ó, liguei nesse terminal 1 aqui, ó, tá? E esse fiozinho ali, ó, é o terminal 1. Então, aqui, ó, é a entrada da ponteira do osciloscópio, tá? O que é o osciloscópio? É um dispositivo que é feito para a gente visualizar a tensão, tá? Então, ó, aqui a gente consegue visualizar a forma de onda da tensão dentro numa tela, ao vivo ali, uma forma de onda passando, tá? Então, isso ali é bem, bem interessante, tá? A gente vai aprender a mexer nesses botões aqui e tal. Então, a eletrônica utiliza muito, é o curso que mais utiliza esse equipamento aqui, é o curso de eletrônica, tá? Então, tem vários, esse aqui é o da Agilent, né, mas o outro que nós temos também é esse da Tektronix, aqui que é um pouquinho mais simples, tá? Mas é bem interessante também. É um pouquinho mais simples esse modelo, tá? Mas é bem, bem tranquilo de usar também, tá? Então ele fica bem parecido com aquilo que a gente tem na prática, tá? Bem parecido mesmo. O comportamento aqui dele é bem igualzinho assim, ele só não fica piscando tanto a tela assim, mas ele é bem, bem semelhante à prática, tá? Não tem nada, bem, bem jóia de utilizar, tá? Beleza? Então instalem esse software aí, e daí na próxima aula a gente já pode começar a brincar com alguns circuitos, tá? Fazer ligação série, paralelo, tudo nesse cara aqui. Pode ser utilizado outros simuladores? Podem, só que esse aqui é interessante que tem os instrumentos, tá? Então os instrumentos é o interessante desse software aqui, tá? Tem outros mais simples, tá? Mas esse aqui, o interessante dele é os instrumentos. Tá? Então, a gente já aprende a trabalhar nos instrumentos também. Tranquilo? Então, vamos ficar por aí hoje, aqui mais cedo. Tá? E na próxima aula a gente já começa a ver os circuitos. Tá? Tranquilo. Então, tá, pessoal. Tentem instalar. Qualquer coisa, se não conseguirem, me perguntem. E eu vou cobrando durante a semana. Já instalaram? Já instalaram? Tá? Quero que todos instalem. Tá? Dúvidas, dê um print na tela e coloca no grupo, não manda direto para mim, coloca no grupo, porque daí a pergunta de vocês deve ser dúvida de mais gente, talvez, tá? Beleza? Então tá. Valeu. Um abraço para vocês e até a próxima semana. Tá bom, obrigado, professor. Boa noite. Boa semana. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, boa semana. Boa noite.